Isso mesmo que vocês estão vendo na tela. O Flamengo jogando no Maracanã às 9 horas da noite fechou a rodada com uma goleada sobre o Vitória por 8-0, a maior vitória, maior goleada da história do Brasileirão dos pontos corridos. E os gols do Flamengo aí foram marcados por Samuel Lino 2 vezes, Pedro 3 vezes, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. E além dessa goleada do Flamengo sobre o Vitória, também tivemos a vitória do Palmeiras sobre o Sport Recife por 3-0. Os gols do Palmeiras sendo marcados por Flaco Lopes 2 vezes e Gustavo Gomes. Finalizamos assim a rodada 21 do Brasileirão. E antes de ver a tabela de classificação após essa rodada, eu peço a você que coloque nos comentários para qual time você torce, que deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E agora, com a tabela de classificação aqui aberta, podemos ver aí que nada mudou. O Flamengo, com essa goleada, se isola ainda mais na liderança e agora soma aí 46 pontos em 20 partidas, são aí 14 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Na segunda colocação, temos o Palmeiras, que também com a vitória, né, volta a ser vice-líder, soma aí 19 partidas, são 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Na terceira colocação temos a equipe do Cruzeiro, que também está aqui na briga com Flamengo e Palmeiras, soma aí 41 pontos em 21 partidas, com 12 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Na quarta colocação temos o Bahia, que também venceu na rodada e soma aí 36 pontos em 19 partidas, são 10 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Quinta colocação temos o Botafogo, que também foi outra equipe aí que venceu nessa rodada 21, soma aí 32 pontos em 19 partidas, 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Sexta colocação, temos o Mirassol também com 32 pontos, venceu nessa rodada 21 e tem aí, né, 19 partidas, 8 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Sétima colocação, temos o São Paulo também com 32 pontos, foi outra equipe que venceu nessa rodada, tem aí 21 partidas, 8 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Oitava colocação, temos o Bragantino, que soma aí 30 pontos em 21 partidas, são 9 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Nona colocação, aparece a equipe do Fluminense com 27 pontos em 19 partidas, são 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Décima colocação, temos a equipe do Ceará com 26 pontos em 20 partidas, são 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Na 11ª colocação, aparece a equipe do Corinthians aí com 25 pontos em 21 partidas, são 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. 12ª colocação, temos aí o Atlético Mineiro com 24 pontos em 19 partidas, 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. 13ª colocação, temos o Internacional também com 24 pontos em 20 partidas, são 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. 14ª colocação, temos o Grêmio também com 24 pontos em 20 partidas, são 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. 15ª colocação, temos o Santos com 21 pontos em 20 partidas, são 6 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. 16ª colocação, aparece aí o Vasco da Gama com 19 pontos em 20 partidas, são 5 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. 17ª e abrindo a zona de rebaixamento, temos o Vitória, né, que sofreu essa goleada aí para o Flamengo e soma aí 19 pontos em 21 partidas, são aí 3 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. 18ª colocação, aparece o Juventude com 18 pontos em 20 partidas, 5 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. 19ª e penúltima colocação, temos o Fortaleza com apenas 15 pontos em 20 partidas, são 3 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. E na 20ª e última colocação, temos o Sport Recife com apenas 10 pontos em 19 partidas, são apenas 1 vitória, 7 empates e 11 derrotas. E além do confronto entre Flamengo e Vitória e Palmeiras e Sport Recife, tivemos também nesta rodada 21 os seguintes jogos. Bragantino e Fluminense jogaram no sábado, às 4 horas da tarde, no Cícero de Souza de Marques, onde o Bragantino venceu aí, né, o Fluminense por 4-2. Os gols do Bragantino sendo marcados por John, Eduardo Sacha, La Quintana e Davi Gomes. E já descontando pelo Fluminense, tivemos aí Hércules e Lúcio Acosta. Também no sábado, porém, às 6h30, tivemos aí no Mineirão a vitória do Cruzeiro sobre o Internacional por 2-1. Os gols do Cruzeiro sendo marcados por Matheus Pereira e Caio Jorge e o gol do Internacional sendo marcado por Bruno Tabata.
Outro jogo que aconteceu no sábado, às 9 horas da noite, na Arena do Grêmio, foi Grêmio e Ceará, que não saíram do zero aí, né? Não marcaram gol e terminou aí 0-0. Já nos jogos de domingo, tivemos às 4 horas da tarde na Fonte Nova, a vitória do Bahia sobre o Santos por 2-0. Os gols do Bahia sendo marcados por Luciano Juba e Luciano Rodrigues. Também às 4 horas em São Januário, tivemos a vitória do Corinthians sobre o Vasco da Gama por 3-2. Os gols do Corinthians sendo marcados por Michael, Guinegão e Gustavo Henrique, e os gols do Vasco sendo marcados por Pablo Verrete e Ryan. Já às 6h30 do domingo, tivemos aí no Alfredo Jaconi a vitória do Botafogo sobre o Juventude por 3-1. Os gols do Botafogo sendo marcados por Alex Telles e Cris Ramos aí 2 vezes, e o gol do Juventude sendo marcado por Emerson Batalha. Outro jogo que aconteceu às 6h30 do domingo foi Fortaleza e Mirassol no Castelão, onde quem levou a melhor foi o Mirassol, vencendo por 1-0, gol de Edson Carioca. E completando os jogos aí no domingo, tivemos a vitória do São Paulo sobre o Atlético Mineiro por 2-0 no Morumbi, às 8h30 da noite. Os gols do São Paulo sendo marcados por Pablo Maia e Gonzalo Tapia. E completando, né, os jogos da rodada 21, conforme eu falei com vocês, tivemos aí, às 7 horas da noite no Allianz Parque, a vitória de 3-0 do Palmeiras sobre o Sport Recife. Os gols do Palmeiras sendo marcados por Flaco Lopes 2 vezes e Gustavo Gomes. E tivemos às 9 horas da noite no Maracanã a goleada aí do Flamengo sobre o Vitória por 8-0. Os gols do Flamengo sendo marcados por Samuel Lino 2 vezes, Pedro 3 vezes, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Então foi isso, assim ficou a tabela de classificação do Brasileirão após mais uma rodada finalizada, e a gente pode ver aí, né, que algumas equipes já começam a se desgarrar ali, né, brigar diretamente para o título, mas eu quero saber, em qual colocação o seu time está? Está no G4? Está no Z4? Está na parte ali de pré-Libertadores, Sul-Americana? Já deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquela moral, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada dos nossos conteúdos.